Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia, você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Nós hoje vamos estar falando sobre o Salmo 51, Momento que Davi estava passando ali pelo fato de uma transgressão a qual ele havia cometido. E o que isso traz na nossa vida, meu irmão? As consequências, por exemplo, de um pecado na nossa vida. Não somente nós que vivemos dentro da igreja, mas principalmente você que vive fora de uma igreja, porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas esse negócio de pecado é só os crentes. Não, é tudo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo, através da salvação. Então, o pecado, tudo que nós vemos, por exemplo, por trás de toda violência, maldade que nós presenciamos todos os dias, pode ter certeza absoluta que está ali o pecado. O pecado é uma coisa assim, uma doença, é algo assim muito terrível na vida do ser humano, não somente das pessoas que vivem dentro da igreja, mas também as pessoas que vivem fora da igreja. Nós que estamos na presença do Senhor, que confessamos o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, e a Bíblia o coloca como nosso advogado. Então, por isso que a importância de nós, por exemplo, termos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Lá em 1 João, na Epístola de João, ele fala que Jesus Cristo é o nosso advogado. E agora eu pergunto, e você que não tem um advogado, e muitas vezes você que está na igreja não tem usado Jesus também, porque nós usamos muitas vezes Jesus para abrir portas, para curar nossas enfermidades, mas nós não usamos para Ele ser o nosso advogado, para defender a nossa causa, porque quando nós cometemos pecado, nós caímos na condição de transgressor, e nós precisamos ali de alguém para para interceder por nós diante daquela situação. Então hoje nós vamos estar falando do Salmo 51, no momento que Davi tinha cometido uma transgressão, e não somente esse salmo, mas nós vamos focar nesse salmo para que a gente possa entender alguma coisa, o que o pecado pode fazer na nossa vida. Então você vai acompanhar aí as vinhetinhas das propagandas da nossa igreja, congresso e outras coisas. Logo em seguida nós retornaremos. Vem aí o 12º Congresso do Avivamento. Sua vida será impactada com uma nova unção. 12º Congresso do Avivamento, do dia 10 ao dia 12 de agosto, no Hotel Fazenda Poços de Caldas. Preletores: Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Louvor com o Ministério Avivamento para as Nações, adorando com muita unção. 12º Congresso do Avivamento. Não perca tempo e faça já a sua inscrição. Para mais informações, acesse facebook.com/Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. 12º Congresso do Avivamento. Realização: Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Um lugar de avivamento. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano?
em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado. Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais. Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Glórias ao nome bendito do Senhor Jesus Cristo, amado. Antes da gente falar alguma coisa aqui sobre o Salmo 51, eu gostaria de mandar um abraço a todos vocês aí de Poste Caldas, Bandeira do Sul, Santa Rita de Caldas, Machado, Serrania, vocês que têm acompanhado, têm recebido os nossos missionários, que Deus esteja aí abençoando ricamente a vida de vocês. A Bíblia diz, né, o próprio Jesus, quando ele envia os missionários, discípulos dele, e ele fala, né, que, por exemplo, aquela casa que recebe um missionário, recebe Jesus. Quem recebe Jesus, recebe Deus. E eu tenho certeza absoluta que ali começa uma melhora naquela casa, porque muitas casas, onde Jesus não é o Senhor, quem é o Senhor daquele local? E muitas vezes as pessoas não entendem o porquê está acontecendo os problemas, né? Então você que tem recebido os missionários, nós vemos aí, por exemplo, em Serrania, né, já tem uns irmãos que têm recebido nossos missionários de uma forma assim muito calorosa, que Deus esteja aí abençoando ricamente a vida de vocês, Machado, Bandeira do Sul, Santa Rita. Eu quero mandar um abraço a todos vocês, e eu creio que Deus vai fazer uma grande obra aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai usar a vida de vocês aí, né, para ganhar as pessoas, vizinhos, para trazer todos para a presença dele. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Vocês aí de Poste Caldas também, quero mandar um abraço a todos, e aquelas pessoas que assistem o nosso programa, que muitas vezes pertencem a outra igreja, que o Senhor esteja aí fortalecendo a sua vida. O propósito da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações não é pescar em aquário. O que é pescar em aquário? Pescar em aquário, na linguagem do evangeliquez, é você, por exemplo, abrir uma igreja e ficar aliciando pessoas de outra igreja para ir para a sua. Quero dizer que a nossa igreja não é melhor do que nenhuma igreja. Nós somos missionários, nós cumprimos a palavra de Deus. Se você acompanhar o nosso trabalho pelas redes sociais, você vai ver que o nosso trabalho, ele é um trabalho focado em pessoas, né, que vivem assim numa situação muito difícil de violência, abaixo de nível até de pobreza. Nós alcançamos essas vidas, onde, né, muitas pessoas, principalmente essas igrejas que vivem atrás de aliciar pessoas, elas não vão atrás disso aí, porque na realidade ali o Satanás que usa esse tipo de igreja para ficar enganando as pessoas. Então a igreja evangélica do Avivamento para as Nações, nós não temos nenhum propósito. Fica aí na sua igreja, você que já aceitou Jesus, está numa igreja que verdadeiramente prega a palavra do Senhor, tem um pastor aí. Toda igreja tem problema, né? Toda igreja tem problema, como todo ser humano tem problema. Então o nosso foco não é isso. Agora, se você estiver afastado do caminho do Senhor e você não tem igreja, nós estamos aí em Poste Caldas, né, na avenida do aeroporto, e é fácil você encontrar, bem em frente ao Parque Ecológico. Então está a igreja nossa, a Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, tá bom? Então o foco nosso é esse daí. E
Nós somos um missionário. Quando nós batemos na porta da casa de uma pessoa e nós sabemos que aquela pessoa, ela já frequenta uma igreja, o foco nosso não é esse, porque Jesus ensinou a gente pregar o evangelho, né? E não ficar aliciando pessoas. Nós não temos essa astúcia do inimigo. Nós, graças a Deus, nós pregamos o evangelho, nós queremos contribuir com dezenas e centenas de outras igrejas sérias, que prega a palavra do Senhor. Tá bom, meu amado? Salmo de número 51. Nós vamos, talvez esse programa, se não der tempo da gente terminar esse programa, nós vamos no outro programa, para você ver uma situação difícil a qual Davi estava passando. Muitos dizem que foi depois de ter cometido aquela falha muito grande, porque a Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo, né? Então, muitas pessoas pensam assim, olha, eu cometi isso, o meu pecado foi perdoado, mas a consequência daquilo ali fica, nós sabemos que fica. Então, vamos lá, Salmo 51, versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Primeiramente, irmão, muitas vezes nós vivemos num ambiente evangélico, dentro da igreja, e nós começamos a achar que nós não temos pecado, né? A gente parece que não chega diante do Senhor e vem pedir perdão, né? Então, existem, por exemplo, em vários versículos da palavra de Deus, porque existe nível de pecado. Muitas vezes, por exemplo, claro que quando você chega à igreja, você está ali, né? Muitas pessoas ali, às vezes cometendo adultério, usuário de droga, já fez assim, olha, está dentro de um lamaçal de lodo, uma coisa terrível. Claro que você entende que pecado é só aquilo. Não. A palavra de Deus, à medida que você vai conhecendo, você vai encontrar também, por exemplo, no Salmo 139, os últimos versículos, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Claro que depois que você ter algum tempo dentro da casa do Senhor, e você já não tem mais envolvimento com aqueles pecados assim, mais sujo, mas, por exemplo, quando você sabe fazer o bem e não faz, você já está cometendo um pecado, não é? Então, não, olha, está tudo bem comigo e tal, mas peraí, será que é só assim? Se você, por exemplo, sabe fazer o bem, e nós sabemos, nós aprendemos pela palavra de Deus, o quanto nós podemos, por exemplo, ser útil na vida das pessoas, da comunidade, ajudar a fazer o bem. Então, quando nós deixamos de fazer isso, nós estamos cometendo pecado. Talvez não é um nível de pecado, né, que vai, por exemplo, me condenar, mas é um nível de pecado que, se você for deixando, aquilo ali vai esfriando, 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 até você um dia afastar totalmente do caminho do Senhor. Aí sim, aí você entra numa condenação, né? Então a gente vai deixando aquilo, e eu costumo dizer que o pecado, ele é a mesma coisa, né? Por exemplo, se você não vai pedindo perdão aos pecados, é a mesma coisa de você pegar um tijolo e você vai criando uma barreira na tua frente, vai levantando um muro, e muitas vezes, meu amado irmão, você já não vai tendo mais comunhão com Deus, porque o pecado nos separa do Senhor. E aí o que acontece? Nós vamos nos tornando aqueles crentes ranzinza dentro da igreja, aqueles crentes que vai à igreja só para reclamar, só para murmurar, e na realidade, quando nós estamos agindo dessa maneira, nós estamos sendo usados pelo diabo, não é? Ao invés de você, por exemplo, ir para fazer o bem, para estar ali sendo útil, porque eu creio que o Senhor, Ele não te chamou simplesmente para você sentar em um banco da igreja, ficar ali assistindo o culto, e aí de repente você volta, né, talvez no meio da semana, quando dá tempo, se não der tempo você volta no outro domingo. Será que o Senhor, né, com a sabedoria infinita,
todo-poderoso, o Senhor assim, Criador do universo, Criador da nossa vida, Criador de tudo, será que Ele nos escolheu só para isso? Para eu ser simplesmente um religioso? Eu creio que não. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu creio que o Senhor nos chamou com um propósito. Como tudo que existe no planeta Terra está ali com um propósito. Não é? Se tem uma árvore ali, aquela árvore está ali com um propósito. Eu lembro de uma mensagem que eu vi alguns anos atrás, e aquilo ali me chamou muita atenção, com relação à barata. Muitas pessoas têm assim um certo, um pavor de barata, e aquela coiseada toda. E diz que tinha uma mulher que ela achou ali umas baratas dentro de casa, e ela pediu, para que fosse ali uma empresa para fazer ali uma limpeza, jogar veneno. E essa mulher, ela morava numa grande casa, aquela casa era feita, por exemplo, de madeira, uma coisa muito bonita, uma coisa assim, linda, maravilhosa. E ela achou as baratas, o que ela fez? Ela foi lá, pediu uma empresa para fazer uma limpeza, jogar veneno, aquela coisa era tudo. Passados alguns meses, aquela casa começou a cair. Começou a estrutura daquela casa começou a cair por terra. Aí veio a descobrir, quer dizer, aquela casa, as baratas estavam protegendo aquela casa dos cupins. Então, tudo que Deus fez, eu não estou dizendo que a tua casa tem que estar cheia de barata, mas no caso daquela senhora, uma casa de madeira, ela tirou ali as baratas, e os cupins atacaram, Então, eu lembro que ele estava falando dentro do propósito de Deus, tudo Deus fez com propósito. Aquilo ali me chamou muita atenção. Então, eu creio que você, meu amado, Deus te chamou com um propósito. Ele não te chamou para você frequentar um culto, para estar simplesmente ali, vendo isso, vendo aquilo, arrumando um defeito naquilo. Uma semana o defeito é aquele que está tocando, na outra semana é o defeito daquele pastor que pregou, que você não gostou da mensagem dele. Outro defeito é aquele irmão que chamou a atenção do teu filho, que estava fazendo bagunça na igreja, chamou a atenção. Então você vai se tornando um crente assim, ranzinza. Para mim, dentro daquilo que a gente conhece da Bíblia, já perdeu contato com o Criador, e aí vira aquela pessoa, já perdeu contato com o papai, porque quando nós, por exemplo, temos o contato com o nosso pai, que nós estamos ali dentro de uma comunidade com um propósito, sabe que pouco me importa com essas coisinhas, essas picuinhas. Hoje é mimimi, os mimimi da vida, essas picuinhas, essas coisinhas, porque você está ali, por exemplo, você vai ao culto num domingo, ou vai sei lá, para nós aqui é culto todo dia, mas nós estamos indo ali com um propósito. Por exemplo, você que é um líder de célula, você vai à igreja, você não vai lá para ver, você fica preocupado ali, cadê meu discípulo? O discípulo não veio. Você está ali com um propósito. Então, o propósito teu não é somente ir ao culto, mas é ver a tua célula naquele culto, para que eles entendam a palavra, para que eles absorvam a palavra. Então você está ali com um propósito. Isso é muito bom, é uma riqueza espiritual muito grande, meu amado. Então nós sabemos, por exemplo, você que está aí dentro de uma igreja e está com contato com o seu do propósito, você sabe, por exemplo, que o pastor, o apóstolo que está ali, quem está pregando, você começa a entender também, as dificuldades que tem de dirigir uma igreja, de lutar pelas vidas. Você, por exemplo, que está numa igreja com propósito, você entende a vida de um pastor diário, o que as preocupações que ele tem, não somente com o ministério, mas com a família, e também levar aquele ministério a crescer. Então, quando nós estamos na vida de pecado, e eu delego muito isso daí, o pecado na vida sexual, esse pecado na vida sexual, ele vai destruindo a nossa vida, destruindo você que é casado, destruindo a tua família. E se você, por exemplo, tem um ministério, ele vai destruir o ministério também.
Então aqui, Davi, ele, no Salmo 51, depois dele ter cometido aquele pecado, e ali começou, né, dar tudo errado na vida dele, na família dele, aquela coisa errada e tudo. Tem muitos teólogos que não gostam de muita Bíblia, é só você ler Bíblia, né? A teologia não pode ser uma teoria de alguém que defende uma teoria, não, a palavra de Deus é isso aqui, eu não posso nem tirar nem acrescentar, é aquilo aí. Davi, se você ler, por exemplo, Davi, depois que ele cometeu aquele pecado, o que aconteceu com a vida dele? É só você ler, você vai lá em 1 Samuel, 2 Samuel, que você vai, né, estudar a história de Davi, como ele começou, a perseguição que ele teve, depois o auge, né, da sua vida, Deus abençoando ricamente aquele homem. Depois você vai ver também a queda dele, que muitas pessoas têm medo de falar. E por que tem medo de falar? Porque muitas vezes não sabe a consequência daquela queda, porque toda queda tem uma consequência. Tem. Não vai você, por exemplo, ter aí uma base fundamental. Não, olha, Davi pecou, imagina eu. Se ele teve consequência, também, você também vai ter consequência, é lógico. É aquilo que nós ensinamos. Quando nós queremos ir pelo caminho, né, por um caminho paralelo, a Bíblia fala para não desviar nem pela direita nem pela esquerda. Então muitas vezes eu quero arrumar um caminho paralelo. Claro que nós vamos ter consequências. Quantas consequências nós temos visto na igreja, no ministério? Então, a partir do momento que você comete aquilo, está certo, se você vai aos pés do Senhor. E outra coisa, não é assim de um dia para o outro, eu pequei, aleluia, glória a Deus, me perdoe, não. A gente tem que buscar mesmo. Aqui no Salmo 51 nós vemos, por exemplo, Davi clamando, chorando, né? Ali se lamentando mesmo, para que ele sentisse novamente o que é a salvação. Então, eu quero ler alguma coisa para você, por exemplo, no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Então, quando nós estamos na vida de pecado, nós achamos que aquilo ali é normal, nós vamos perdendo contato com Deus. E à medida que nós vamos perdendo contato com Deus, o mundo espiritual não é tão inocente igual a gente pensa. A partir do momento que eu vou perdendo contato com o Criador, com Deus, com o Espírito Santo de Deus, com o sangue de Jesus Cristo limpando o meu pecado, ali eu já começo a receber, por exemplo, muitas vezes você não fica endemoniado, mas você começa a receber ali influências demoníacas. E aí o que vai acontecendo? Você se torna um crente rebelde dentro da igreja, questionador, murmurador. Por quê? É aquela vida de pecado, né? E você quer questionar tudo, quer isso. Então, na realidade, o diabo está usando a tua vida ali. Porque a pessoa, quando ela está ali, por exemplo, debaixo da graça de Deus, debaixo da misericórdia do Senhor, debaixo do perdão do Senhor, né? Porque a graça não é assim igual nós pensamos, né? Olha, a graça está tudo bem, de forma alguma. Quando nós lemos, por exemplo, os livros de Paulo, principalmente o livro de Romanos, né? Gálatas, a graça não é assim, não, está tudo bem, está tudo certo, não é assim. Nós vamos ter consequência com isso. Nós vamos ter consequências. E essa consequência, muitas vezes, o diabo começa a nos usar dentro da igreja. Então, meu amado, tome cuidado com isso, né? Por exemplo, você que já perdeu essa graça do Senhor, lá em Apocalipse diz que perde o primeiro amor, né? Aquela coisa assim da inocência. Olha, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para contribuir, para colaborar, eu sou do Senhor. Então aquela pureza que tinha, aquela inocência vai perdendo. Aí se torna uma pessoa hipócrita, medíocre, e fica dando problema, né, meu amigo? Então isso daí vai trazendo também uma ferida para você, vai trazendo assim uma situação complicada. Então saia disso, meu amado, saia disso, vá para o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos purifica. Então, outra coisa que eu aprendi também, certa vez eu estava vendo um missionário ministrar, e ele usou ali um
colocar ali uma ilustração na época. Ele diz assim que a nossa camisa, né, ela tem um bolso. E de repente fica aquela sujeirinha, né? Vai ficando aquela sujeirinha, não sei como você trabalha, tal, principalmente você que trabalha no local assim, que tem um pouquinho mais de pó, a coisa vai ficando aquela sujeirinha, de repente você vai colocando. Então, diz que a gente tem que tirar aquela sujeirinha todo dia, né? Porque senão vai ficando aquele bolso feio, vai tirando aquela sujeirinha, jogando, pega a camisa, põe ela de ponta cabeça, bate assim para sair aquela sujeira, tudo. Então, é a mesma coisa, acontece conosco, parece que a gente deixa para ficar pedindo perdão dos pecados, depois de um mês, não estou pecando mais. Nós pecamos, irmão, em pensamento, né? E a gente começa a achar que não tem problema nenhum, que está tudo certo, e aí a gente vai criando, né? Vai criando vai deixando aquela sujeira ali, vai aumentando, de repente aquele bolso ali, ele vai se tornando até pesado, não tem nem jeito de você andar mais. Então tira, elimine isso da tua vida, tá bom? Próximo programa nós vamos continuar, porque eu creio que vai ter uma grande libertação na tua vida, em nome de Jesus. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de estar pregando a tua palavra, Pai, estar ministrando a tua palavra. Muito obrigado, Senhor eterno e glorioso, por esse salmo maravilhoso, Senhor, que ensina, meu Pai amado Deus, nós buscarmos a tua presença, ser renovados, Senhor, que essa pessoa que está assistindo, essas pessoas possam ser renovadas e transformadas em nome de Jesus. Até o próximo programa, meu amado. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações.